Obrigado aí, Renato, pela consideração aí, questão do ofício, né? E assim, falando na questão de classe, né, luta de classe, deixa eu ver, parece dando um eco aí, né? Deixa eu arrumar aqui. Ok. Então, É porque você está tá usando dando um eco aí duas para máquinas vocês? aí, ô Borges. Não, mas uma tá mutada, né? Agora melhorou. Não, mas mesmo assim, ela tem o alto-falante dela está funcionando. Aí nós estamos ouvindo ela. O Homem Duplicado, Zé Saramago. Será se eu desligar aqui, qual é a ligação? Porque eu entrei pelo celular. Escolhe um Tenta aí, diminuir o volume do celular. Tenta diminuir o volume do falante do celular. Ah, eu desliguei. Pronto. Eu achei que se eu desligasse ia cair tudo. Então, beleza, desculpa aí o demora. Eu queria continuar falando dessa questão de classe, né? Tem uma parte aqui, eu vou falar do Proudhon, né? Que aí a Liane tem razão, agora a gente deixa assim de ficar com pena do Proudhon e ver que de fato há alguns equívocos, né? Gigantescos que precisam ser combatidos, né? Ele fala o seguinte, na página 144 desse livro aqui, ó. A greve dos operários é ilegal. E não é somente o Código Penal que afirma, é o sistema econômico. Ao Ministério Público. É a necessidade da ordem estabelecida, que cada operário individualmente possa dispor livremente de sua pessoa e de seus braços. Isso é tolerável. Mas que por meio de coalizões, aí eu fico pensando aqui, né, o começo do sindicato. Por meio de coalizões, os operários violentam o monopólio, eis o que a sociedade não pode permitir. Isso é Proudhon falando. E aí Marx faz a crítica dele aqui. E aí mais embaixo Marx escreve, né, lembrando para a gente, os economistas dizem aos operários, não façam colisões, não criem coligações, vocês obstruem a marcha quando vocês o fazem. A marcha regular da indústria, impedem os fabricantes de atender às encomendas, perturbam o comércio. Então, essa é a ameaça. Com greves, com manifestações, com pedidos, vocês antecipam a introdução de máquinas. Então, o problema é o que os homens fazem das máquinas, né, Renatão? Não é a máquina em si. Ademais, olha só, precipita a introdução de máquinas que, tornando seu trabalho parcialmente inútil, forçam-os a aceitar um salário ainda mais baixo. Ademais, seria em vão, o salário de vocês será sempre determinado pela relação entre os braços procurados e os braços oferecidos. É um esforço tão ridículo quanto perigoso a revolta contra as leis eternas da política. Né? E aí, na página 146, ele fala, as condições econômicas primeiro transformaram a massa do país em trabalhadores. Né? Aí, nesse sentido, aí eu falei que agora, Maurício, a questão da uberização, né? É claro, para quem só tem isso para comer, não tem outra alternativa. Mas o problema é quando nós, por exemplo, trazemos o protagonismo, o empreendedorismo, o projeto de vida para dentro do currículo da escola.
É claro, não é? O projeto de vida, interessantíssimo, é evidente. Nós precisamos pensar no futuro, mas não da forma como está posto. Então, às vezes, a gente fica procurando o lado bom dessas coisas. O lado bom do empreendedorismo, né? O lado bom das reformas trabalhistas, o lado bom da reforma previdenciária, o lado bom da questão da pejotização, da uberização, né? Então, a dominação do capital criou para essa massa uma situação comum, interesse comum, que no caso é sobreviver. Assim, essa massa já é uma classe em relação ao capital, mas não é ainda para si, ou seja, não é uma classe para si, a questão da identidade, é a questão nossa em relação às greves. Teoricamente, nós temos algumas coisas em comum, poderíamos ser uma classe, mas não temos uma identidade, porque ainda assim lutamos separado do restante da classe, que é a classe trabalhadora, não é? Então, na luta da qual assinalamos, apenas algumas fases em massa se reúnem, se constituem em classe para si mesma. Os interesses que defendem se tornam interesses de classe, mas a luta entre as classes é uma luta política. Há muitas pesquisas para descrever as diferentes fases históricas, né? Mas isso aqui não importa. Agora, no final da página, a condição de libertação da classe, e de qual classe? Não é a classe do professor, não é a cor. Então, de toda a classe, assim como a condição da libertação do terceiro estado, da ordem burguesa, foi a abolição de todos os estados. E tem algumas coisas aqui que não há defesa, né? Não há como argumentar. E aí eu entendo bem quando Marx lembra que a tamanha confusão que é criada entre os teóricos burgueses, porque eles chegaram nessa tese, eles têm a tese, eles identificam o problema. É os chamados críticos reprodutores. Eles sabem onde estão os equívocos, né? Quando eles vão defender, por exemplo, a concorrência, eles sabem, Marx lembra que a concorrência gera miséria, fomenta a guerra civil, altera as regiões naturais. Então, lá as primeiras obras que nós vimos, né? É um esforço por parte dos intelectuais que defendem a produção capitalista, é um esforço sobre-humano, posta escancarada, as contradições, né, aparecem. Agora, essa coisa de classe, de se identificar como classe, né, ter essa identidade, é uma coisa, assim, importantíssima, porque aí você lembrou, Eliane, não é? Como é que a gente vai combater isso tudo? Como é que a gente vai ter essa sensação de classe, de lutar pelas mesmas coisas, né? É a escola que vai fazer isso, aí a gente lembra. É bom a gente até mudar o discurso. Estudar não garante o futuro de ninguém, não é? Não venha para a escola e você vai ter uma vida melhor. Não, a escola pode ser para nós, o que a gente vai pensar, um lugar para apresentar essas contradições. Até porque, do jeito que eu acho, do jeito que as coisas estão, aí eu concordo com você, Eliane, é meio que utópico, né? Se não houvesse uma transformação radical, porque a gente tem pontualmente algumas pessoas saindo de fora dessa bolha e dando conta de pensar, como é o caso daquele trabalhador daquele vídeo lá, da Uber lá, que grilou com o negócio, né? Que agora parece que vai até se filiar ao pessoal. Então é isso, galera. É isso. Eu acho que é isso. Desculpa aí pelo passar de novo o tempo. 2 minutos. Tá tranquilo, Renato. Tá bom demais. Dando continuidade aos destaques que eu fiz, né? E ainda eu parei num ponto ali na página 118, no caso do meu PDF,
e vou fechar a porta aqui, em que ele vai falar, o Marx vai ali clarear para a gente como é que estava o movimento dos economistas, né, que também eram filósofos, idealistas daquela época, né, e aí ele fala de algumas escolas daquele período, né, dos românticos, da escola humanitária, que me parece que é onde se localiza mais ou menos o Proudhon, e da escola filantrópica, né, e aí foi aí nesse ponto aí que me chamou, inclusive em relação a essa questão, aí a escola no sentido escola econômica, escola filosófica da época, né? Mas como a palavra escola apareceu, me veio também a escola de que o Bosch estava falando, né? E lá na página 18, para mim, no meu PDF, fala assim, que essa escola filantrópica, ela quer tornar burgueses todos os homens, né? E aí entra essa ideia atual hoje de empreendedorismo, né? Eu coloquei nos comentários, né? O VAI, domingo de manhã eu gosto de assistir um pouco de Globo Rural, acaba assistindo aquele Pequenas Empresas, Grandes Negócios, né? A gente também não pode ficar sem informação, e eu gosto desses programinhas, né? Já foi muito mais empreendedor, no sentido pejorativo, do que sou hoje, né? Mas ainda assim eu gosto de ver, aparece muita coisa de tecnologia, mas sempre a Globo vai e coloca o tal do empreendedorismo. E eles criaram esse slogan, eu estou tentando lembrar o que é esse vai deles, né? Vai no sentido, vai, faz, você é capaz e tudo, só que eles usam V-A-E, né? Eu sei que o E é de empreendedorismo, eu não lembro o restante. Então isso me marcou muito, porque quer tornar burgueses todos os homens, né? Mas sem distribuir riqueza, sem distribuir os meios de produção, né? Aí ele continua, né? Quer tornar burgueses todos os homens e quer realizar a teoria na medida em que esta se distingue da prática e não contém nenhum antagonismo. Ou seja, todo mundo pode ser burguês, né? Não existe nenhum antagonismo, não existe nenhuma contradição nessa ideia, e todo mundo vai ser feliz, né? Cada um no seu nível. E não se percebe a miséria que está sendo produzida, a má distribuição da riqueza, e que o que está gerando isso é isso que a gente já constata bem, que é a produção de riqueza só para uma minoria, né, burguesa. E aí mais para frente ele continua e ele chama isso de realidade idealizada, né, que essa escola chamada filantrópica, que seria uma espécie de aperfeiçoamento da escola de Proudhon, do bem e do mal, né, esse método dual, né, de ver o que é bom, o que é mal, então a gente tira o mal, continua com o bom, e na verdade o que se faz é voltar na mesma ideia inicial com uma outra cara. Quando eu li esse trecho da escola filantrópica, eu falei, gente, eles estão aplicando isso até hoje. Isso, vamos ativar o empreendedorismo, né? Olha só, vamos ativar o empreendedorismo, que é tornar burguês todos os homens. Então, eu sou empresa, eu sou microempresa. É uma óbvia, isso é conversa, e há quantos anos já tinha uma escola implantando. Eles só mudam a vestimenta, né, muda a forma de apresentar, a forma de falar, ou seja, o capital mesmo, porque isso é incentivado por quem? FIEG, Odebrecht, Fundação Nacional da Qualidade, né, e várias outras instituições burguesas constituídas da indústria do comércio para bancar essa ideia de que todo mundo só pode ser burguês, você pode ser um empreendedor, né? Ele cria uma ideologia, uma realidade que não é verdade, né, na mente das pessoas. A gente volta, né, Eliane, lá no imaginário, né? Que a gente tem que descolonizar esse imaginário, a gente tem que sair. Gente, isso são muito mais de 100 anos, né? Fundação Lehman, né? E esses projetos aí de escola para todos, eles querem fundar uma simples frase, né? E talvez eles tenham lido esses caras aqui da época deles, né? Adam Smith, Ricardo e outros, né? Que propagaram. E quando eu leio esse trecho, me vem tudo isso na cabeça, né? Eu não sei se meu tempo já acabou, mas se tiver tempo, eu queria passar a palavra depois para o Regis, ou se ele quiser aproveitar um restinho de tempo, que agora eu não marquei o meu tempo, não.
Que ele falou da circulação e ele falou que a gente tem que investir na produção, a gente tem que alterar os meios de produção. Se isso tem a ver com a questão da cooperação, do cooperativismo, não nessas iniciativas até idealistas, né, de vamos ali para uma determinada região e vamos viver a parte do mundo. Não. Eu acho que viver a parte do mundo não resolve, não transforma o mundo. Resolve o problema de uma forma ideal, só para aquele grupo, né? Se quando você fala dessa mudança, essa mudança seria a cooperação, o cooperativismo. Né? Se não der para falar agora, você fala depois da fala dos colegas. Maurício, Oi. Você foi exatamente no ponto que eu ia fazer. Eu tenho 2 minutos e meio para o Daniel e 2 minutos e meio para o Renato Herz para eles falarem sobre isso, porque eu sou uma mulher muito de prática, eu sou uma mulher da ação, eu gosto de fazer as coisas. Então, a teoria é muito boa, né? Mas eu quero saber, na real, onde nós vamos parar com isso? É exatamente isso. Qual que é o caminho? Meu tempo é de vocês. Aqui é responsabilidade. Aqui... 7 minutos e meio, hein, Daniel? Ai. Não, peraí, então. A primeira coisa que eu estava tentando destacar aqui é esse processo, né, de constituição da consciência de classe, né? Então, aqui na página 146, primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo, né? Fala do processo pelo qual passou a burguesia para chegar a ser revolucionária. Então, lá na Idade Média, como é que é aqui? A burguesia, devemos distinguir 2 fases. Aquela durante a qual ela se constituiu como classe sob o feudalismo e a monarquia absoluta, e aquela em que, já constituída como classe, derrubou o feudalismo e a monarquia para fazer da sociedade uma sociedade burguesa. Então, assim, o processo pelo qual passou a burguesia, né, foi um processo assim, ela chegou a um determinado momento em que ela se organizou como classe, ela se conscientizou, somos uma classe contra o feudal, né, contra a nobreza, então nós vamos derrubar a nobreza, derrubar o rei, a igreja, e aí agora nós vamos transformar tudo em uma sociedade burguesa. A partir desse momento, né, e aquele momento, né, o Marx fala que foi o momento mais longo, o momento de tomada dessa consciência foi o momento mais longo que a burguesia, né, teve idas e vindas, inclusive teve momentos em que vários burgueses se tornaram nobres, né, eles compravam títulos nobres, né, para sair da sua condição de burguês. Então tem algum momento lá, por exemplo, que a burguesia, até no início do século XIX ainda tinha isso. Quem fala muito sobre isso é aquele autor francês, Honoré de Balzac, né, tem uma obra dele que é Comédia Humana, que trata muito disso aí, várias pessoas que eram burguesas e que casavam, né, com gente lá da nobreza, mas aí chega um momento em que a burguesia fala, não, chega, nós temos condição eu vou ser burguês, eu assumo, matou, você teve que derramar sangue, e a partir do momento em que ela transforma o mundo burguês no mundo capitalista, aí ela se torna uma classe conservadora. Agora, vamos deixar do jeito que está. E no parágrafo anterior, né, aí ele fala sobre que aí o Borges já citou, né, as condições econômicas primeiro transformaram a massa do país em trabalhadores, né. A dominação do capital criou para essa massa uma situação comum, interesses comuns. Então, a classe trabalhadora tomando, aos poucos, né, consciência de que ela faz parte de uma classe, de que ela não que ela não tem condição de ser burguesa, porque ela não tem acesso, e aí para mim o ponto central é a questão da propriedade. Questão da propriedade, aí no caso, propriedade dos meios de produção, da terra, da fábrica, do banco, né, e é uma crítica que o Marx faz lá para o Proudhon, que o Proudhon
ele teve, né, essa coisa de ser revolucionário por causa desse livro, né, o que é propriedade. Aí ele diz, a propriedade é um roubo. E aí o Marx vai questionar ele, mas como assim? Qual propriedade e tudo mais? Historicamente, que propriedade é essa? Então, o movimento que a gente vê hoje dentro da classe trabalhadora, e aí é o Capital já entendendo, depois que ele leu esse livro, né, o Capital, ele entende. Então, se a gente deixar a classe trabalhadora tomar consciência de que ela é uma classe em si e para si, ela vai nos derrubar. Então, o que a gente vai tentar fazer? O que a burguesia, esse tal de vai aí, vamos ativar o empreendedorismo, é justamente colocando na cabeça do trabalhador que ele não é trabalhador, que ele não é classe trabalhadora, né? Que ele não faz parte dessa classe, ou então que ele pode sair dessa classe, né? Ele pode se tornar um empreendedor, ele pode ser um burguês, né? Ele pode ser uma classe média alta e tudo mais. Então, enquanto aí nesse movimento a classe trabalhadora está fragmentada, porque a gente vê aí questionamentos, né? Muitos trabalhadores se dizendo de direita, muitos trabalhadores defendendo o capitalismo, né? Muita gente questionando, por exemplo, quando eu me digo, né, eu sou comunista, não é como assim você é comunista, você é contra o capitalismo tá dando tudo de bom para você, né? O capitalismo é que deu esse computador para você, o capitalismo é que deu essas máquinas, como é que você pode ser contra isso aí? Então, aí é difícil da gente debater, porque aí nós temos que voltar a falar sobre a história, aí às vezes a gente perde paciência. A gente perde a paciência. É o que a gente vê, por exemplo, esse pessoal aí apoiando, né, o Bolsonaro, né, e tudo mais. Aí tem hora que a gente perde a paciência com esse povo, que não é possível, né? Parece que tá na cara. Mas parece assim que... E aí tem um outro problema também, que são os reformistas, né? Dentro do nosso movimento tem os reformistas, os social-democratas, né, que falam, não, vamos participar de eleição, vamos eleger nossos representantes, vamos fazer algumas reformas e tudo mais. Isso aí também confunde muito a cabeça do trabalhador. O trabalhador fica, mas né, vamos votar agora no Lula, né? Então, a classe trabalhadora vai estar dividida agora. Quem vai estar dividido agora, o ano que vem, vai ser a classe trabalhadora. Uns defendendo Bolsonaro, outros trabalhadores defendendo Lula. E vão se matar. Nós vamos nos engalfiar famílias de trabalhadores quebradas ao meio, né? Então, por conta de tentar evitar esse movimento do qual o Marx fala aqui, né? Que a massa já é uma classe de relação ao capital, mas não é ainda para si mesma, né? Ou seja, não é uma classe para si mesma. O trabalhador hoje ainda, ele não pensa ainda em lutar enquanto classe trabalhadora, né? Ele quer ser um empreendedor, ele vai lá, ele aluga uma bicicletinha, né? Compra um celular, baixa o aplicativo do iFood, pronto. Eu sou um empreendedor, eu não sou mais classe trabalhadora, portanto eu não vou participar, né? É lógico que a gente vê que até nisso tem questionamentos, tem problemas, que há pouco tempo teve aí uma espécie de uma greve, um movimento dos entregadores do iFood e tudo mais, mas a gente não sabe até que ponto vai isso, né? Bom, eu não sei, eu não sei se eu atendi, mas eu acho que aí os outros colegas podem me auxiliar e continuar nesse. Deus te abençoe. Pegar uma cadeira lá pro seu. Não quer sentar, não? Faz uma mega pena aí pra mim. Deixa aí os números, eu tô numa reunião aqui. Tá. Só colocando aí essas questões que o Maurício e o Jenny colocou. Essa do Maurício aí, Maurício, é tomar a produção, né? E é a revolução. Mas enquanto isso não chega, de certo, estimular a formação, por exemplo, de cooperativa. Quem faz isso é o pessoal uma das pessoas que faz isso, dentro do MST tem algumas coisas relativas a isso. Os caras criaram uma cooperativa também chamada Despatronados, lá no Rio de Janeiro, tipo do iFood, só que não tem patrão. E também tem a cooperativa dos movimentos dos catadores de objetos recicláveis, que é junto com a galera anarquista.
São coisas assim, para o capitalismo, o mundo nosso, são pequenas. Mas para essas pessoas devem ser coisas muito grandes, porque o esforço de contra a maré é muito grande. É por isso que não tem tanto. Falou, bicho. É por isso que não tem tanta gente, muitas experiências nesse sentido. Por causa da dificuldade em se fazer contra a maré. Então é isso que eu entendo. Mas assim, acho que não precisa esperar uma revolução para experimentar outras formas de relações sociais de produção, ou seja, igual esse modelo cooperativo. Pode simular desde agora. E eu tenho certeza que tem lugares na Argentina também que os trabalhadores tomaram as fábricas e eles ocuparam as fábricas e eles que produzem. Não tem patrão também. Mas são coisas residuais, infelizmente. Sobre a questão da Eliane é mais o como fazer, né? Eu acho assim, existem dezenas, centenas de grupos revolucionários no Brasil, no mundo, em que tentam, né, através da ação, potencializar essa questão, né? Você vê, alguns acham que é por meio de sindicato, aí eles entram dentro do sindicato, tal. Outros acham que é por meio de trabalho de base nas comunidades, então cria um movimento de favela, tudo. Outros acham que é através do campo, então cria os movimentos ligados aos camponeses, né? E tenta fazer, vamos dizer assim, a propaganda revolucionária. A grande dificuldade para mim, que o Marx fala aqui, que de repente seria muito mais aplicável na época dele, porque na época dele a sociedade era bem cindida mesmo, entre proprietários e trabalhadores. A classe média era uma classe ínfima naquela época. Hoje, a classe de serviços, a classe média, ela aumentou bastante. Então, essa oposição capitalista-operária ela não é tão nítida, tão clara, como era na época de Marx. O setor de serviços. E o Marx, no livro dele, se eu não me engano, é o capítulo inédito, ou o livro 5 do Capital, que vai falar sobre isso, que o setor de serviços, por enquanto, não é digno assim, de ser colocado, mas futuramente talvez. É justamente isso. Acho que a leitura do Ricardo Antunes vai ajudar nesse sentido. Como esse setor de serviço ele entra ali, e essa divisão capitalista-operário, ela não é tão simples assim mais. E o próprio desenvolvimento do capitalismo também ele proporcionou aos operários, aos trabalhadores, certas coisas que são assim interessantes e anestesiantes. A gente falava antigamente que a televisão cumpria esse papel de anestesiar as massas. As redes sociais e os smartphones foi 10 mil vezes além. Hoje você encontra um cara ali que está com a barriga doendo, tem feijão em casa e está lá no WhatsApp, olhando, mandando mensagem e rindo. Então, quer dizer, como é que a gente concorre com isso, né? Mal o cara come um arroz e tem um WhatsApp. Então, assim, são anestesiantes que é uma concorrência desleal, né? Mas, assim, a minha visão, eu penso que a gente tem que estimular espaços autônomos, em que a gente faz essa crítica que a gente está fazendo aqui. Agora, em que momento a gente pode ir para uma esfera de produção, né? Nós, professores, por exemplo, eu não sei, né? Mas, assim, pelo menos criar espaços culturais, igual você mesmo tinha falado, Maurício, né? Criar algumas atividades, aulas, né? Cursos, atividades culturais, atividades educativas, fora dessa esfera do Estado, e que a relação seja igual a gente é aqui, uma relação em que todos têm o mesmo direito de fala, sem chefia, sem reproduzir essa hierarquia que existe no sistema capitalista. Eu penso mais ou menos que seria mais ou menos por aí, assim, eu não sei se eu respondi, mas acho que cada dia que passa, em que a situação econômica ficar mais dramática, mas os arranjos ideológicos também, para evitar essa revolução, eles também se tornam cada vez mais refinados. Então, é o problema. A tecnologia, principalmente. Hoje nós estamos vivendo uma Matrix, basicamente, no plano ideológico. A tecnologia tomou conta do ser humano. O papel que as redes sociais, o WhatsApp, o Facebook têm feito é de idiotizar, né, cada vez mais. Eu vi uma frase do Humberto Eco, por exemplo, dizendo que antigamente esses caras que falam besteira e falavam no bar. Ninguém dava moral porque eles falavam. Com as redes sociais, o peso da palavra deles é o mesmo peso de um prêmio Nobel da Química, por exemplo. Então, assim, e como é que a gente faz? Então é difícil, você vai conversar com pessoas aí que nível de ignorância é crasso, você abre a boca, o cara despeja 10 fake news em cima de você, assim, ó. Você pensa, meu Deus, é igual o Daniel tá falando,
Não é simples as coisas. Você tem que sentar, estudar, passar, dizer. Então, aí nessa questão que eu não entendi a sua crítica em relação às propostas que eu fiz, e não entendo também quando o Maurício fala, mas aí se a gente for fazer coisa vai estar à margem. Para mim, meu ponto de vista, se nós estamos numa Matrix, nós temos que fazer um Zion. É isso, para mim é isso. Não tem como ficar dentro disso. A gente tem que ficar mais de construir outra realidade possível. E aí, essa outra realidade, a gente aumentando ela de tal forma que o capitalismo se torne obsoleto. Para mim, é essa questão de quando eu falo da gente tem que pensar outras formas de viver, de construir, de comer e de tudo, é para forçar a mudança, porque chegar dentro, eu só acredito que vai ser a margem mesmo. Não acredito dentro. Não, mas eu não critiquei no fato. Eu falei tem que estimular. Por exemplo, nós estamos fazendo uma formação aqui, que é uma formação à margem, você concorda? Uma formação Zion. Quantas pessoas a gente acumula aqui? A gente já divulgou, manda para colega, manda para amigo, fizemos uma mensagem de áudio, gravamos vídeo e divulgou em tudo quanto é WhatsApp e Facebook. Né? Não é porque é você, sou eu, seu Maurício, amanhã um grupo de 3, 4 pessoas começar também uma outra formação fora desse sistema todo, quantas pessoas que eles vão aglutinar? Então, assim, esse é o problema. Acho que fazer a gente está fazendo e deve ser feito. Agora, a forma como aumentar e aglutinar mais pessoas que é a questão. Na verdade, é um dilema que não é só nosso. Todos os grupos progressistas tentam desesperadamente aumentar o número de pessoas e também aumentar a qualidade. Só que o que a gente está vendo é que cada vez mais os grupos, né, se tornam ali poucas pessoas. Né? Então, assim, é super importante isso que você falou, que o Maurício falou, a cooperativa, uma comunidade, e temos que fazer mesmo. Aqui, por exemplo, eu considero que nós somos uma comunidade, sei lá, uma cooperativa aqui que está organizando. Amanhã ou depois, talvez o PAX fique maior, a gente possa dar cursos, fazer mini cursos, fazer curso de formação, nesse formato que a gente está fazendo aqui. Agora, cadê as pessoas que não aparecem, seja aqui ou seja em outros espaços? Né? Então, assim, só para encerrar minha parte, o pessoal aqui de casa antigamente jogava cacheta aqui, ficavam os caras de fora sapeando, e eles brincavam, tem que sapear aqui com um cinto na mão, né? Eu acho que o Marx, se tivesse Proudhon perto dele, ele lia o livro do Proudhon na mão e o cinto na outra, né? E quando o Proudhon fala que a origem da renda, como da propriedade, por assim dizer, extraeconômica, reside em considerações de psicologia e moral. Só de muito longe tem a ver com a produção de riqueza. Dá uma cintada bem no lombo do caboclo, né? E para encerrar aqui minha parte, 2 citações de Marx. Assim, essa massa já é uma classe diante do capital, mas não é ainda para si mesma. Na luta, que assinalamos apenas algumas fases, salários, etc., essa massa se reúne, se constitui em classe para si mesma. Então, em classe em si e classe para si. Então, não adianta a gente estar na mesma situação econômica, né? É na experiência, na luta, que a gente adquire a consciência de classe. Igual o Thompson que fala, eu acho. A classe não é uma categoria econômica. Simplesmente ganhamos o mesmo salário, somos uma classe. Era mais uma categoria também política. Porque se não tiver a luta de classe, não tem consciência de classe. Não tem classe. E, por fim, a condição de libertação da classe trabalhadora é a abolição de qualquer classe. Uma condição de libertação do terceiro estado, da ordem burguesa, foi a abolição de todos os estados e de todas as ordens. Então, a gente abolir o proletariado, a gente tem que abolir todas as classes possíveis. Como fazer e se isso é possível, é uma questão que a gente vai continuar debatendo. Agora, o que fica posto nessa leitura e em todas as outras é que essas leituras que certos partidos de esquerda fazem de Marx é totalmente fraudulenta e burlesca. Né? Que o Marx verdadeiro que a gente está lendo aqui, ele não é o Marx reformador, não é o Marx social-democrata, não é o Marx participante de eleição, é o Marx revolucionário. Quem não acreditar em revolução e quem não quer fazer, ok.
mas usar o Marx para reivindicar e dizer que certos partidos nossos aqui no Brasil são socialistas e comunistas, assim, é uma grande ofensa. Desculpa se eu alonguei. Acho que é a última rodada, né? Vamos fazer a fala de menos tempo? Como é que é? Então, beleza. Vou fazer aqui minhas considerações finais, né? Eu concordo, sim, Eliane, plenamente com você, né? Eu acho que esse momento aqui, por mais que a gente ainda não consiga levar isso para a prática, para uma coletividade específica, talvez não para vocês, que já estão aí, envolvidos com essa luta, com essa outra perspectiva. Mas para mim, ou outras pessoas, né, que estão estudando ainda agora, é muito importante, porque isso é multiplicado, né? De alguma forma, no meu círculo, no mínimo, eu vou propor um debate, uma reflexão para aqueles que pensam diferente. Agora, dito isso, quando a gente fala de classe, né, isso para mim é muito forte hoje, né, porque outro dia o Renato gravou um vídeo e eu comentei com ele, né, da dificuldade de efetivar essa revolução, né, ou de ter uma vida com uma atitude revolucionária, né, porque, de fato, o capital, ele nos proporciona algumas regalias, né, algumas mordomias que a gente não está disposto a abrir mão, não é? E a gente vê isso, eu gosto muito desse exemplo, quando a gente vai falar de classe e pensar na nossa categoria. Numa greve, você tem, quando não é de grana, quando a questão não envolve dinheiro, você tem um povo que está satisfeito, porque não depende exclusivamente do salário, do vencimento, não é? Uma pessoa que talvez veio de um outro lugar, que às vezes tem um apoio dos pais, ou do companheiro, ou da companheira, financeiramente falando, então algumas coisas não chamam a atenção para ele. Pronto. Você tem uma outra categoria que o salário é extremamente importante, é a rima de família, a mulher que cuida dos filhos, ou o homem que cuida dos filhos, dos pais, o salário é imprescindível. Então, se fala em corte e ponto, esse grupo já fica de lado, fica pelo caminho. E aí você tem um outro grupo, Eliane, que aí pode ser você, pode ser o Renato, Daniel, Maurício, vários outros colegas que já conseguiram chegar nessa antítese, nessa síntese, de pensar que eu posso ter uma vida diferente, alternativa, ter para mim não é importante, ter um carro novo, ter um tênis caro, ou uma calça lá, ou um apartamento de 100 metros quadrados, isso não é importante. E ter o salário também para mim não é importante. Estou bem. Então, realmente, para um colega que não vê isso, não precisa, por exemplo, pensar em melhores condições de trabalho, ou melhor vencimento, ou pensar na sua viagem, as 2 viagens por ano, etc, etc, né? Então, a gente tem isso. E aí, trazendo para coisas práticas, já até passei, a gente tem aí os 2 governos Lula, do PT, que produziu uma crescente classe média, né? Não é uma classe média, é uma classe média, né? Mas que pessoas que conseguiram acessar algumas coisas que antes não tinham. Então, essas pessoas não se identificam mais como trabalhadores. E aí a gente tem razão de pensar nisso. A coisa do empreendedorismo, de faça você mesmo, de ativar o você faça, é essa lógica mesmo, tirar essa galera dessa classe trabalhadora que qualquer hora vai explodir e colocar num outro patamar, da individualização, da autorresponsabilização, né? Então, de fato, o capital é muito inteligente, ele está sempre pensando sobre isso, né? Sempre pensando em nós também. Você tem um apoio, que é um outro patamar, você tem um outro colega que é um cargo de chefia,
não é? Você tem um grupo que é só de diretor, um grupo que é só de coordenador, um grupo que é só de apoio. Então, o próprio sistema se encarrega de criar essas hierarquias e quem está embaixo quer ir para cima, não é? Então, discutir isso, pensar sobre isso, para mim tem sido muito importante essas leituras, né? Até porque isso, primeiro, eu acho que é uma questão individual, de mudança individual, de pensamento, de visão de mundo, e é uma fase ainda, no meu caso aqui, de teses, né? Teses. Tomara que eu não caia de nenhum degrau quando chegar nas outras etapas, né? Tomara que eu consiga fazer pelo menos uma antítese, sem cair de costas. Então é isso, gente. Obrigado, viu? Valeu. Então, Boris, continuando aí a sua linha de raciocínio, talvez a gente tenha que pensar realmente que a gente não tem que abrir mão daquilo que está conquistado, que a sociedade já conquistou, né? A gente não precisa abrir mão dos nossos salários, diminuir nossos salários, não precisa diminuir nosso conforto. O que a gente precisa é que todas as pessoas tenham acesso às riquezas, né? Ou seja, então faz sentido o que o Regis fala, né? A tomada dos meios de produção, né? De várias formas possíveis. E aí eu ainda fico com a ideia de que a gente tem que agir em todas as instâncias. Não basta só movimentar de fora ou só movimentar de dentro. Eu acho que esse movimento histórico, ele tem que ser construído dentro do Estado, fora do Estado, dentro da escola, fora da escola, nos coletivos, nas cooperativas. Eu acho que é um movimento histórico que vai se ampliando. Acho que a burguesia, ela também começou pequenininha. Eu não sou historiadora, não tenho esse aprofundamento, mas ela começou pequenininha. E ela foi se expandindo e ela foi ocupando todos os espaços, né? E quando ela podia ser uma solução, o que ela fez? Ela se aliou com os próprios detentores do poder, né? Com a monarquia, criando o Estado moderno, com os latifundiários da sua época, né, os senhores feudais, e acabou, todo aquele idealismo acabou nisso que você falou, e a gente continua, né, idealizando. Bom, conquistei minha casa, conquistei meu carro e meu celular de última geração, o mundo é perfeito. Eu sou, como é que o americano gosta de falar? Eu sou um vencedor, né? E o restante lá é perdedor, é culpa dele, ele não se esforçou o suficiente, ele não estudou o suficiente, ele não fez o suficiente, né? Então, eu continuo ainda trabalhando uma forma, aí eu tenho que entender isso no método, né, de fazer assim uma síntese, depois a antítese, para comprovar, né, uma nova tese, uma síntese, que isso possa ser realmente a realidade. Ou seja, agir em todos os campos que nós temos da sociedade, né? Aí vem aquela ideiazinha maluca lá de um vírus que infiltra e vai lá e destrói o próprio sistema, né? Mesmo que tenha que entrar a força nesse quesito, né? Mas esse movimento de força ele não vai ter, talvez, substância, se não houver outros movimentos históricos de formação de cooperativas, de partidos de esquerda, de grupos como o nosso, mesmo que pequeno, que está aí plantando sementes, né? É um movimento histórico, se a gente for entender, né, é um movimento histórico que vai acontecer, num determinado momento vai estourar, de uma forma ou de outra, seja porque nós começamos a tomar consciência da realidade que não é mais possível viver dessa forma, né, ou porque a própria condição da natureza vai impor essa transformação, né, com a sua autodestruição, e a gente tendo que recomeçar, aí a gente recomeça quase que, né, perdendo tudo que a gente tem, porque se destrói a natureza, a gente não consegue mais reproduzir o conforto, a riqueza e os bens que a gente tem, né, se destruir a natureza mesmo, a gente não consegue mais manter esse nível de reprodução, e aí a gente começa do zero, e vão-se muitos anos para recuperar a natureza para ela voltar a produzir o que a gente precisa, né? E eu quero me despedir de vocês, é um momento muito difícil que a gente está vivendo, né? Então, que deixar para vocês aí desejo de muita saúde, né, de muito cuidado,
Infelizmente, todo dia eu recebo a nota de falecimento de alguma pessoa próxima do nosso ciclo de amigos, de colegas, né? Todos os dias. Gente, eu tô até assim meio assustado. Tem uma colega nossa, que é da rede municipal, ela é diretora Maria dos Reis, não sei se vocês conhecem a Maria dos Reis, né? Conhecida também como Maré. Ela era diretora, e agora ela foi até empossada na direção de outra escola, que ficou sem diretor, ela foi empossada, uma ótima pessoa. Na família dela foram 3. 2 por Covid e uma foi por câncer. Então, assim, tá uma coisa generalizada, né? Então, essa pandemia começa a abrir os olhos, apesar de não todos, mas começa a abrir os olhos das pessoas que têm alguma coisa errada com esse mundo, né? Com esse capital, com o que está acontecendo. Não é à toa, esse vírus com certeza não é à toa, né? A história que vai dizer melhor para nós, né? Como que ele se desenvolveu e qual é o futuro para nós. Mas aí o que eu posso desejar a vocês é uma boa saúde, uma semana melhor e até o nosso próximo encontro, que é quando, Regis? Você me pegou, viu? Vou olhar aqui. Deixa eu ver. Olha aqui. Eu tenho ele, mas está no WhatsApp, até achar. Né? Agora é o Ricardo Antunes, né? Sentido do trabalho. Vou passar a fala aí que eu vou procurar. Tá? Não, só encerrar minha fala com isso, e essa semana eu conversei com a Dark também, ela é muito estudiosa de Ricardo Antunes, e assim, ela vai fazer um esforço para estar participando com a gente. Você vê que ela é a única que fica postando coisas, né? Ela gosta de postar vídeo, às vezes alguma notícia, e assim, eu espero que ela possa participar, porque ela está se especializando, ela leu todos os livros do Ricardo, né? E ela está fazendo até a dissertação dela, né, na relação do sentido do trabalho mesmo, e eu acho que ela tem muito a contribuir com o grupo, espero que ela possa participar. Eu estou sempre em contato, mantendo, né, estou tentando manter a Nara no grupo, e a gente vai fazendo o que é possível, que está a nosso alcance, né, mas só tenho a agradecer a riqueza desse diálogo, dessa discussão que a gente está tendo, né, que com certeza no futuro, 3 semanas, né, 10 de abril, com certeza no futuro isso que a gente está fazendo agora vai produzir bons frutos, eu tenho certeza disso, né? Então, até 10 de abril, né, claro que a gente vai se falando aí por outros mecanismos, mas até o próximo encontro aí com Antunes, né, e um bom dia a todos. Bom dia e tchau. Não, então, nessa questão, eu peguei 3 pontos principais aqui para concluir. Nessa questão do nosso grupo, né, de margem, de produção, assim, de cooperativas, acho que a gente precisa se aprimorar muito na organização, estratégia e divulgação. Então, eu acho que nesse grupo específico do Coletivo Praxis, eu acho que a gente tem que começar a divulgar no YouTube mesmo e começar a divulgar essas reuniões e esses livros, essas leituras, mesmo que as pessoas não estejam lendo, pelo menos que elas possam acompanhar as discussões que estão acontecendo. Então, acho que nós temos que melhorar nessa organização, estratégia de divulgação, que já é passinhos que a gente dá. Na parte que hoje nós lembramos muito do filme Matrix, né? O Renato falou do Matrix, o Renato falou alguma coisa que me fez lembrar também, das pessoas dos nossos colegas que estão presos, né, a Matrix. Para mim, você falou de outra forma, mas enquanto você estava falando, Renato Borges, eu pensei, nossos colegas presos à Matrix, eu lembrei do cara que ele pegou a pílula lá de ir para Matrix, para Zion, né, e depois ele se arrependeu, porque a comida que eles comiam era aquela, parecia uma gororoba, e ele queria ver a comida ilusória, né, mesmo sentir aquele gosto da comida, da ilusão daquela comida lá, então ele queria sair de lá, porque ele queria a ilusão, ele preferia a ilusão. E é isso que acontece com nossos colegas, eles preferem a ilusão, né, muitas vezes preferem a ilusão do que a realidade, a gente sucumbe nessa ilusão. E aí, quando o Maurício falou das riquezas, que a gente não pode ser
abrir mão das riquezas, aí eu fico pensando que riquezas são essas que a gente não pode abrir mão, porque eu acho que a gente tem que abrir mão de algumas coisas, porque muitas dessas riquezas produzidas atualmente, elas são muito fetichizadas. Então, acho que a gente precisa pensar no o que a gente realmente precisa. Então, aquela gororoba lá, ela sustenta, ela tem todas a gororoba da matriz, voltando, que agora eu vou para frente para dar. Aquela gororoba, ela sustenta, é o que o organismo precisa para viver. Por que eu preciso da ilusão de estar comendo caviar? Né? Então, a gente tem que pensar muito nessa questão também do que são essas riquezas. Descolonizar essa mente da gente em relação a isso, que muitas riquezas produzidas são fetiches, tem algumas que ajudam e tem muitas que prejudicam. As redes sociais, você está aí, a tecnologia está aí para falar, ajuda em muitas coisas e prejudica em muitas outras, inclusive em relação a doenças mentais. O número de doenças mentais cresceu muito, e tem relação direta com esse envolvimento nas redes sociais, porque a gente está vivendo um mundo fetichizado, né? Então, enquanto grupo que está à margem, a gente tem que pensar nessa questão dessa organização e estratégia, e a gente sempre está pensando mesmo o que é real. Se a gororoba me sustenta, por que eu tenho que querer me sucumbir, me envenenar com a ilusão, né? É isso. Eliane, só respondendo a você, quando eu falo da riqueza, não é só a riqueza material, não, é toda a riqueza cultural acumulada pelos homens, né? A gente não vai abrir mão hoje, se a gente, mesmo a gente buscando alternativa de desenvolvimento, não tem por que abrir mão das máquinas, né? Elas são uma realidade dada, elas estão aí para que a gente trabalhe menos, para que a gente se divirta mais, para que a gente possa ter encontros durante a semana, porque encontros são dia de sábado. Porque os outros dias a gente está trabalhando e ralando, né? Então, acesso à riqueza cultural, mas para aquelas pessoas que estão na miséria, né, tem que vir essa riqueza material. Ela está muito mal distribuída, mas é em todos os sentidos, tá? Toda a riqueza, inclusive riqueza de conhecimento, de educação, de tudo, tá? Bom, eu quero então encerrar aqui, citando aqui página 189, né, na carta que ele escreveu ao Annenkov, né, ele fala assim, as suas relações materiais formam a base de todas as suas relações. Só essa parte aí, né. Não, isso tem um pouco a ver com a minha experiência de vida, porque eu sempre, vocês sabem, fui muito religioso durante muito tempo, né, dentro da igreja e tudo, então eu tinha um pensamento mesmo idealista, um pensamento místico, era o que me movia, né, e aí quando eu encontro Marx, né, Karl Marx, aí me veio essa luz, né, de que o materialismo, na verdade, que tem muito mais, explica muito melhor o mundo, porque mesmo dentro lá da igreja, lá eu ficava muito inquieto, tentando entender o mundo, tentando entender, eu tinha dificuldade de acreditar naquelas coisas, então eu fazia muita força, eu era extremamente rigoroso comigo mesmo, né, até fazendo muito jejum, muita oração, li a Bíblia não sei quantas vezes, e, enfim, tentando entender aquilo lá. Aí quando ele fala aqui, né, que as relações materiais é que formam a base de todas as suas relações, então isso para mim desvenda, né, toda essa realidade aqui. E por outro lado, quando ele fala que as relações materiais formam a base de todas as suas relações, também a gente entende, por exemplo, eu entendo, por exemplo, o caso da diretora da minha escola lá, né, porque quando ela foi candidata, um colega meu questionou ela, você é a favor da greve, né, assim, quando ela se quando ela se apresentou como candidata lá atrás, né, aí um colega meu tentou questionar ela, né, e falou, olha, vem cá, você é a favor da greve ou não? Ela falou, não, eu sou contra a greve, né, aí, por quê?
Porque, por exemplo, eu era da iniciativa privada, ela explicando, eu era da iniciativa privada, e lá eu trabalhava muito mais e ganhava muito menos. Agora que eu estou na prefeitura, eu estou ganhando muito mais e trabalhando muito menos. Então, quer dizer, assim, a experiência de vida dela, a experiência material dela, determinou o pensamento dela, de ser contra a greve. E ela teve um outro momento também, que o pessoal questiona por que ela é bolsonarista e tudo mais, né? Ela levou um tiro uma vez, né? Chegando na casa dela, ela levou um tiro mesmo, de verdade, nas costas. Quase acertou a coluna vertebral dela, e ela estava na frente lá dos filhos e tudo mais, né? Então, assim, ela teve uma experiência material forte ali, um chumbo entrando dentro do corpo dela. Então, quando alguém vem e fala assim, bandido bom é bandido morto, como vem o Bolsonaro, esses caras da direita falando, então a experiência real dela, a experiência material dela, determina que ela vai acreditar nisso mesmo. Entendeu? Ela quer aquele cara morto mesmo, porque o cara atentou contra a vida dela, contra a vida da família dela. Então, assim, para eu chegar e dizer para ela, nós temos que respeitar os direitos humanos daquela pessoa lá, o devido processo legal, aquela coisa toda, para ela não faz o menor sentido. Para quem sentiu um chumbo quente no próprio corpo, né, com essa condição material dela, determinou as relações. Então, ela prefere muito mais ser eleitora do Bolsonaro e se posicionar contra as greves, por exemplo, não é porque ela é uma idiota, não é porque ela é imbecil, esse povo imbecil aí. Muitas vezes a gente tem essa dificuldade de entender as condições materiais que determinaram o pensamento dessas pessoas, né? E é lógico que aí tem ela essa dificuldade. Como é que eu vou convencer, como é que eu vou dialogar com essa pessoa? Como é que esse colega meu falou, não voto em você então, não sei o que, não quero, né? Ou seja, rompeu com ela, e eu fiquei de cá pensando assim, mas vem cá, como que eu vou fazer para, não só essa pessoa, mas as outras também, né, que estão ali votando no Bolsonaro, e sendo contra a greve, sendo contra o sindicato e tudo mais, assim, quer dizer, as condições materiais dessas pessoas explicam muito das posições políticas dela, né, e do rumo que elas tomam. Então, essa é uma grande dificuldade que nós temos para poder desvendar essas situações. Se a gente não conseguir, eu vou me encerrar por aqui, parece que está caindo aí, tá? Era isso que eu queria falar. E aí você encerra, Regis? Aí eu abri de novo, né? E alguém podia encerrar, que viu foi você, outra pessoa podia encerrar aí. Aí eu vou cortar essa parte aqui agora, e só lembrando que o outro eu já gravei, fiz em 2 partes, tá? Vou tentar subir ele pro YouTube, aí eu aviso pra vocês, tá? Eu preciso do... Não sei quem, alguém criou a conta do Prax no YouTube, não sei se foi eu ou foi outra pessoa, me passa aí pra eu poder subir ele. Aí depois no grupo a gente conversa. Termina aí, Dani. Faz o fechamento aí. Não, tô chateada com você. Eu lembrei que você não apagou o outro, tô com raiva agora. Não vou fechar nada, não. Então tá bom. Então, alguém, outra pessoa fecha aí. Maurício, faz aí, Maurício. Vou fechar. Então é isso, pessoal. Encerramos aqui mais um encontro, né? Hoje, 20 de março. Encerramos aqui a leitura, o estudo e as reflexões da obra de Karl Marx, Miséria da Filosofia. E espero que a gente se encontre aí nos próximos encontros que virão. E o próximo será no dia 10 de abril, onde iremos iniciar aí o estudo de uma obra do autor Ricardo Antunes, não é? O nome da obra, alguém me ajuda aí? Sentido do trabalho? Isso.
Exatamente, o sentido do trabalho. Então, nos encontramos no dia 10 de abril com a obra de Ricardo Antunes, O Sentido do Trabalho. Se você quiser que faz de novo, Renatão, o cara não sabe nem o nome da próxima obra aí, eu gravo. Ah, mas tá ótimo. Falou, pessoal. Até a Mas o próxima. meu já chegou. Já tá... Falou, Tchau, galera. Boa final de semana. Obrigada, pessoal. Foi ótimo, viu? Valeu. Gostei. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.